que é importante, né, a gente saber como funciona o cérebro da criança, né? Eu acho essencial, quanto mais eu leio, né, ou aprendo, enfim, nas oportunidades que eu tenho, mais eu percebo que é importante sim a gente entender. Mas eu acho que você pode explicar melhor o porquê disso. Eu acho que eu vou começar explicando o que está acontecendo em relação a como as pessoas se desenvolvem como um todo. Então, a gente chama de funções cognitivas, é um termo técnico para tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia e na nossa relação de consciência. Então, a nossa linguagem, a nossa memória, a nossa capacidade de perceber o ambiente ao nosso redor, a relação de controle gestual. Então, o quanto eu posso me mexer para não bater no microfone, quanto rápido eu tenho que atravessar a rua. Tudo isso faz parte de uma relação, de uma circuitaria que a gente chama de funções cognitivas. Quando a gente entende um pouquinho como funciona essa memória, como funciona o processo de atenção, como funciona a relação que a gente tem de entender quais são os nossos estímulos sensoriais, como é que eu estou enxergando, como é que eu estou ouvindo, como é que eu estou entendendo o meu gosto, a sensação, o meu tato, a gente vai entendendo algumas coisas dessa circuitaria que permitem que a gente tenha estímulos adequados e que a gente tenha uma possibilidade de consciência do processo. Então, a gente está falando mais ou menos de uma área que cresceu muito nas últimas décadas. A gente teve um boom tecnológico que permitiu que a gente entendesse um funcionamento do cérebro, né? Então, hoje a gente tem ressonância magnética, a gente tem eletroencefalograma, e a gente começou a perceber quais eram as possibilidades de interação e de diálogo, não só com a educação, mas como essa relação do potencial cognitivo, que é uma área interdisciplinar. Então, como a educação se beneficia disso, como a psicologia se beneficia disso. Então, conhecer o funcionamento do cérebro nos ajuda a entender o funcionamento de todas as situações que estão no nosso cotidiano. Né? Por incrível que pareça, isso ainda é um pouco novo na formação da pedagogia, então não são todas as universidades, por exemplo, que durante o processo de formação de professores apresentam essa relação com a neurociência, mas a gente vem a duras penas tentando construir esse diálogo. Então, cada vez mais a gente fala sobre a necessidade de construir essa ponte da neurociência com as relações do nosso dia a dia e principalmente com a educação. Então, eu como professora, se eu entendo o funcionamento da memória, se eu sei que a nossa memória funciona bem, primeiro com o efeito de recência, que são as coisas que primeiro eu comecei a ver, e a primazia, que foi o primeiro que está, né? O último que eu vi e o primeiro que eu vi. A nossa memória tem uma tendência a fixar melhor. Se eu conheço isso e eu vou para a sala de aula, quando eu planejo a minha aula, eu planejo pensando nas relações teóricas nesse momento. Então, o que eu começo a fazer com a minha turma para apresentar o tema? Como eu termino aquela aula para garantir que eu vou reforçar aquela circuitaria? Então, esses são importantes conexões que a gente vai fazendo para pensar no processo. Como é que eu treino uma criança para prestar atenção? O quanto ela consegue prestar atenção aos 2 anos, o quanto ela consegue prestar atenção aos 10, e como é importante ela prestar atenção para ter memória, para ter construção de conhecimento, para ter capacidade de desenvolver raciocínio lógico. Então, essa é uma conexão super importante, que a gente tem, né, tido alguns avanços, mas que quanto mais a gente discutir esse assunto, mais fácil a gente tem de fazer práticas intencionais pensando nisso. Então, eu vou jogar com a minha criança, que jogo eu posso oferecer para garantir que ela vai ter um processo de atenção treinado? Como é que eu ajudo na memorização para entender que, de repente, se ela tem uma relação de consciência fonológica, se ela vai entendendo os sons, ela vai ter mais facilidade para adquirir a escrita? Então, é uma área super rica, é super vasta e super importante pensando em todas essas conexões. Pensando que você deve aprender, né, o que é importante para cada idade, né? Para ajudar e inclusive para cada criança, né, um trabalho até individualizado, né, porque cada um vai responder de uma forma diferente, Exato, de acordo com o estilo, com de acordo com a relação estímulos cultural, diferentes, né, né. isso também é levado em conta. A gente tem uma discussão interessante na área do o quanto é inato e o quanto é aprendido, o quanto vem do ambiente, né. E essas coisas estão muito próximas umas das outras. A gente tem o período sensível, a gente tem aquela janela de aprendizado que é ideal. A gente, quando adulto, entende que isso aconteceu, então se eu for expor uma criança uma língua estrangeira, por exemplo, para a gente usar exemplos práticos, e ela vai ser exposta aos 2 anos, ela vai ter uma facilidade de adquirir aquela língua que vai ser vai ser diferente se eu começar a aprender outra língua aos 60.
Não significa que aos 60, o meu cérebro não vai ser capaz de aprender uma nova língua. Ele vai ser capaz, né? Todo cérebro aprende e a gente aprende o tempo todo, né? É um processo Sim. longitudinal. Mas o nível de dificuldade que eu posso ter aos 60, o nível de energia que eu vou ter que colocar, o nível de treino que eu vou ter que fazer, é muito diferente do que se eu fizer isso aos 2, se eu fizer isso aos 10. Então, existem janelas ideais para essas relações, pensando nesse processo neurofisiológico mesmo, né? Inclusive na relação, e aí como linguista eu sempre penso nessa relação da linguagem, inclusive a nossa relação de aparelho fonador. Por que a gente tem um sotaque, por exemplo, né? Porque a gente não foi habituado desde a infância, bem da primeira infância, a gente está falando já de útero, tem experimentos que mostram que uma criança numa idade muito tenra é capaz de reconhecer os fonemas, os sons que fazem parte daquela língua, que é a língua dela, que é a língua que a mãe, a família fala, né? Por que a gente tem o sotaque? Porque chega um determinado momento que nem a minha boca e nem o meu ouvido vão saber reconhecer ou fazer aquele determinado som que pode existir numa língua e pode não existir em outra, né? Para dar um exemplo concreto, o espanhol, o som que para nós é aberto e fechado das vogais em português. Eu digo avô, isso é um som fechado. A avó, isso é um som aberto. O falante nativo de espanhol não tem essa diferença dentro do fonema, né? Então, em espanhol não tem esse som aberto e fechado. Se ele ouve alguém, né, brasileiro falando português, avô e avó, na hora dele fazer esse processamento, para ele é como se ele ouvisse a mesma coisa, né? Você pega um falante do inglês, esse nasal que a gente tem no pão, isso nunca sai, né? Então, Nunca. quando você vai conversar com alguém norte-americano ou inglês, ele vai falar pão, ele faz esse som nasal como o nosso, porque não é um fonema que faz parte da língua dele. Se ele aprende numa idade mais tenra, ele consegue ter uma facilidade muito maior, não só para discriminar esse som, como para produzir esse som. Então, o sotaque também está relacionado ao quanto eu fui exposto e quando eu fui exposto àquela língua, né? O que faz parte do meu conjuntinho de fonemas tradicionais e maternos e o que não é, que já é da língua estrangeira. Então, isso também tem conexão, a neuro também explica, né? Então, super rico para a gente pensar nesses Nossa, processos. demais.